Transtornos de humor. Como identificar? Nos dias atuais, o que mais se vê são notícias de pessoas que atentaram contra a própria vida, por não conseguir trabalhar o turbilhão de sentimentos que vem à tona. Se sentem fracassadas, sem ânimo para seguir adiante. Nada os faz ver a beleza da vida. E você, sabe identificar se seu amigo ou parente ou você mesmo está com algum transtorno? Os transtornos emocionais são condições de saúde mental que afetam o funcionamento emocional de uma pessoa e podem interferir na capacidade de lidar com o cotidiano. Alguns exemplos comuns de transtornos emocionais incluem a depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, como por exemplo, morte de um ente querido ou acidente, e transtornos de personalidade. Está gostando do assunto? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixe aqui o seu comentário. Alguns sinais que podem indicar a presença de um transtorno emocional. Mudanças significativas no humor, como tristeza persistente, irritabilidade intensa ou alterações rápidas de humor. Sentimentos de ansiedade, preocupação excessiva ou ataques de pânico. Dificuldades em dormir ou dormir demais, perda de interesse em atividades que costumavam ser agradáveis, mudanças no apetite ou peso, como perda de apetite ou compulsão alimentar, dificuldade de concentração ou falta de energia, sentimentos de desesperança, culpa excessiva ou pensamentos suicidas, isolamento social ou dificuldade em se relacionar com os outros. Esses são apenas alguns exemplos e cada transtorno emocional pode apresentar uma variedade de sintomas específicos. A depressão, por exemplo. A depressão é um transtorno emocional caracterizado por sentimentos persistentes de tristeza, falta de interesse ou prazer em atividades, alterações no corpo, no sono, apetite, fadiga, dificuldade de concentração e pensamentos de morte ou suicídio. Pode afetar negativamente a qualidade de vida e requer tratamento adequado. Ansiedade. A ansiedade é um estado de preocupação intensa, nervosismo ou medo excessivo em relação a situações específicas de uma forma generalizada. Os transtornos de ansiedade incluem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Transtorno bipolar é um transtorno caracterizado por mudanças extremas de humor, alternando entre episódios de mania, elevação do humor, energia aumentada, e depressão. Pessoas com transtorno bipolar podem experimentar períodos de euforia seguidos de períodos de desespero. Transtorno de estresse pós-traumático pode ocorrer após a exposição a um evento traumático, como um acidente, violência ou experiência de guerra, entre aspas. Os sintomas podem incluir flashbacks, pesadelos, hipervigilância, evitamento de gatilhos relacionados ao trauma e sentimentos de ansiedade e irritabilidade. Transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade envolvem padrões persistentes de comportamento, cognição e emoções que são inflexíveis e causam sofrimento ou dificuldade no funcionamento. Exemplos incluem transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Esses são apenas alguns exemplos de transtornos emocionais comuns. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode apresentar sintomas e experiências individuais. O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição psiquiátrica que pode se desenvolver após a exposição a um evento traumático. Esse evento pode ser uma situação em que a pessoa tenha vivenciado
testemunhado ou sido confrontada com ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Alguns exemplos comuns de eventos traumáticos incluem abuso sexual, acidentes de carro, desastres naturais, assaltos ou combate militar. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e geralmente começam de 3 meses após o evento traumático, embora possa ocorrer com um atraso mais longo em alguns casos. Os sintomas incluem flashbacks ou recordações intrusivas. A pessoa revive repentinamente o evento traumático através de memórias, pesadelos ou flashbacks intensos e perturbadores. Evitamento. A pessoa evita situações, lugares, pessoas ou atividades que possam lembrá-la do evento traumático. Isso pode incluir evitar conversas sobre o trauma ou ter dificuldades em lembrar detalhes do evento. Aumento da reatividade. A pessoa pode apresentar respostas exageradas de alerta, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, hipervigilância e sobressaltos exagerados. Alterações cognitivas e de humor. Pode causar pensamentos negativos persistentes, culpa, vergonha, falta de interesse em atividades antes apreciadas, sentimentos de alienação, depressão, ansiedade, dificuldade de memória e concentração. É importante notar que o transtorno de estresse pós-traumático é uma condição tratável. Se você acredita que possa estar sofrendo ou conhece alguém que possa estar enfrentando esse transtorno, é recomendável buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Um psicólogo ou um psiquiatra pode realizar uma avaliação adequada e fornecer um plano de tratamento personalizado que pode incluir terapia ou a combinação de medicamentos. Os transtornos de humor são condições de saúde mental que afetam o estado emocional de uma pessoa, resultando em alterações significativas no humor e na estabilidade emocional. Os dois principais transtornos de humor são a depressão e o transtorno bipolar. Aqui estão algumas informações sobre eles e como identificá-los. Depressão. A depressão é caracterizada por um estado persistente de tristeza, perda de interesse ou prazer em atividades, sentimentos de desesperança, fadiga, alterações no sono e apetite, dificuldade de concentração e pensamentos de morte ou suicídio. Alguns sinais de depressão podem incluir sentimentos de tristeza, vazio ou desesperança prolongados, perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram apreciadas, mudanças significativas no apetite e no peso, dificuldade para dormir ou dormir em excesso, fadiga ou falta de energia, sentimentos de culpa ou inutilidade, dificuldade de concentração ou tomada de decisões, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar envolve mudanças extremas de humor, alternando entre episódios de mania, elevação do humor, energia aumentada, comportamento impulsivo e episódios depressivos. Os sintomas do transtorno bipolar podem variar, mas podem incluir episódios de euforia excessiva, aumento da energia e agitação, mania. Impulsividade. O comportamento arriscado ou aumento da atividade sexual durante os episódios de mania. Alterações drásticas de humor, oscilando entre a euforia e a depressão. Insônia ou aumento da necessidade de sono, dificuldade de concentração e pensamento acelerado. Sentimentos de tristeza, desesperança e falta de interesse durante os episódios depressivos. É importante notar que os transtornos de humor são diagnósticos clínicos feitos por profissionais de saúde mental, como psicólogos ou psiquiatras. Se você suspeita que possa estar enfrentando um transtorno de humor, é recomendável procurar ajuda profissional. Um profissional de saúde mental realizará uma avaliação completa e fornecerá um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado.